E aí, meus amigos e minhas amigas aquaristas de plantão, eu sou o Cássio Ramos, proprietário da Aquismart, e vim aqui falar um pouco sobre filtragem biológica. Então, a filtragem biológica é tão essencial nos aquários. Tanta gente me pergunta como eu faço, como eu controlo a qualidade da água aqui na criação dos peixes palhaço. Então, eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido para explicar o que eu uso, como eu uso e o porquê. Vamos lá, filtragem biológica, o que é? Nada mais é do que quantidades de bactérias benéficas, né? Quando a gente fala em bactéria, todo mundo pensa, ai meu Deus, doença, bactéria, antibiótico. E as bactérias, muitas delas são benéficas e fazem parte, são essenciais pro aquarismo, assim como é também para nós seres humanos, né? Dentro de você tem bactéria aí que precisa estar aí, senão você não estaria aí saudável. Então isso é papo para outro vídeo. Vamos falar das bactérias que são necessárias nos aquários. E essas bactérias a gente chama de filtradoras biológicas. Então elas conseguem transformar alguns elementos do aquário em outros. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma e as bactérias fazem parte disso. Então os peixes os dejetos que eles produzem, como fezes, né, e a urina em formato de amônia, que é um elemento orgânico que existe nos aquários, é transformados pelas bactérias em outro elemento, nitrito. E depois esse nitrito por outro tipo de bactéria é transformado em nitrato, né? Esse ciclo a gente apelida, a gente dá o nome de filtragem biológica. Beleza, mas vamos lá, onde é que estão essas bactérias, como você mantém? Então eu vou mostrar aqui, eu já separei 4 itens de filtragem biológica que eu uso aqui na empresa. O primeiro deles, cerâmica. Tão falado e escutado aí, você aquarista já viu em fórum, discussão ou no marketing, de alguma loja de aquário, algum grupo, alguém falou, não, a cerâmica é o melhor tipo de filtro biológico. Então a cerâmica é um excelente tipo de filtro biológico, mas tem a sua específica utilização. Aqui na empresa, a cerâmica, que é esse cilindrinho aqui de um material poroso, muito poroso, porque dentro de cada buraquinho aumenta a área para as bactérias crescerem. Então, em um cilindro desse, se ele não tivesse poros, ia crescer uma quantidade de bactéria. Como ele é todo furadinho, as bactérias conseguem crescendo, povoando, e você consegue ter uma maior quantidade de bactéria na mesma área. Então, isso é excelente para o aquário. Mas para qual tipo de aquário? Eu vou mostrar. A gente usa aqui nos aquários onde a matéria orgânica é baixa em relação ao volume de água, que é o caso das matrizes. Os peixes palhaços que a gente cria, que é a nossa especialidade, ficam em aquários. E no SAMP, na área de filtragem, a gente usa a cerâmica. Então o primeiro tipo de filtragem que a gente usa aqui. Para o crescimento, onde tem o crescimento de peixe, onde a gente pega eles pequenininhos e põe eles para crescer, para engordar, ficar no tamanho legal para chegar nas lojas até você, a gente usa o filtro fluidizado, que usa as mídias plásticas. Então o que significa ser fluidizado? Ele fica na água em movimento. A cerâmica fica paradinha no SAMP. Esse daqui tem uma área do SAMP onde ele fica em movimento. A gente usa a movimentação de água e a movimentação de água feita por ar, a aeração, para movimentar esses caras, e eles, ao se chocarem, liberam as bactérias que já estão velhinhas, que já não estão fazendo tão bem o papel delas das transformações, e dá chance de novas bactérias crescerem. Então é mais eficiente para onde a gente tem uma grande quantidade de peixe, consecutivamente uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, filtro fluidizado são mídias plásticas. Terceiro, algumas matrizes, os peixes pequenos que a gente cria, como os gobes, a gente usa o substrato como filtragem biológica. Então o próprio cascalho, areia do fundo do mar, serve de mídia, né, de local para as bactérias crescerem, e aí a gente usa o substrato para compor, deixar o aquário equilibrado. As transformações, no caso dos gobes, são as matrizes de gobes que a gente usa com substrato. Quarto tipo de filtragem biológica que a gente usa aqui são para os aquários de larvicultura, onde os peixes, assim que eles nascem, eclodem do ovo, são considerados umas larvas. Depois de larva passa a ser pequenos peixes. Nesse momento a gente usa o filtro de espuma, filtro biológico de espuma. Então ele funciona como a aeração vem aqui por cima, e aí no momento que a bolha corre pelo caninho,
ela movimenta a água para cima faz com que a água seja puxada pela lateral. Então é esse movimento aqui, faz a água entrar pela espuma. A espuma, além de ser um retentor mecânico, as bactérias colonizam, crescem aqui, formam colônias, e aí a parte da filtragem biológica desses pequenos peixes aí recém-nascidos acontece nesse filtrinho aqui. Vamos então para a parte prática, ver como é que eu uso a cerâmica para fazer a filtragem biológica aqui na empresa. A parte das matrizes fica no andar de cima, então aqui a gente pode ver no nosso lado esquerdo as baterias com os casais. Então, casal de ocelares, casal de black ocelares, casal de true pércula, e no SAMP as cerâmicas dentro dos sacos de fruta, né? Um saco vazado onde ficam os pequenos cilindros de cerâmica. Aqui no crescimento, onde os peixes engordam e se desenvolvem até a hora de venda, o filtro biológico utilizado é o fluidizado, feito com essas mídias plásticas que ficam em movimento o tempo inteiro. Então é bem grande para o excesso de matéria orgânica que eles produzem. Já que na agricultura, os peixes são pequenos, se alimentam durante um grande tempo de alimentos vivos, então o filtro biológico mais indicado é o de espuma, que é mais delicado, mas faz o mesmo processo como eu expliquei. Beleza, já me deu meus 5 minutos. Primeiro vídeo, filtragem biológica para vocês. Dúvidas, mandem aí, vai ser um prazer responder. Tá bom? Abraço!